noite. A paz do Senhor para todos, amém? Motivo de alegria, de satisfação estar mais uma vez podendo falar do amor de Cristo Jesus. Eu gostaria de iniciar nessa noite lembrando a cada um de vocês que, independente do que passamos, independente do que venhamos a passar, o Senhor Jesus, Ele nos ama, Ele te ama, e isso é o suficiente para nós, o amor de Cristo Jesus por nossas vidas. Eu gostaria de deixar uma palavra que está registrada no livro de Atos, capítulo de número 12, versículo de número 5, que diz o seguinte: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, juntamente com o próprio livro de São Lucas, escrito por esse mesmo escritor. O primeiro livro, o livro de Lucas, ele retrata a história e os feitos de Jesus, conta os milagres, a vida de Jesus, o que ele passou, o que ele viveu, os milagres que ele efetuou, conta como Jesus foi castigado, como Jesus foi condenado, conta como Jesus foi crucificado, mas também relata para nós que ao terceiro dia o Senhor Jesus ele ressuscitou e ele está vivo hoje, olhando por cada um de nós. No segundo livro, a Bíblia vai nos contar que no livro de Atos, Lucas vai escrever a um certo jovem chamado Teófilo e vai contar a respeito dos acontecimentos, dos atos dos próprios apóstolos. E Lucas, no capítulo de número 12, depois que o Senhor fez a promessa em Atos, capítulo de número 2, que encheu a igreja com o seu Espírito Santo, porque Jesus ele subiu ao céu e fez uma promessa que ele iria, mas deixaria o Espírito Consolador para cuidar de cada um de nós. E a igreja foi repleta de alegria, de felicidade por receber o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus hoje é esse que nos convence do pecado e que nos livra do juízo. A Bíblia vai nos falar no capítulo de número 12, Lucas, ele relata a história de Pedro. Pedro, esse apóstolo de Cristo, a qual a mesma história vai nos dizer que Herodes manda prender a Tiago, irmão de João. E mandando prender a Tiago, a história vai nos contar que Herodes ele se alegrou e consentiu na morte de Tiago. Tiago foi assassinado à espada e o povo se alegrou com a atitude daquele homem. E logo em seguida, Herodes manda prender a Pedro. Por que mandou prender a Pedro? Porque Pedro era a principal referência da igreja nova que estava surgindo, de uma nova época, de uma nova era após a ressurreição de Cristo Jesus. Pedro, então, ele foi colocado para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Ele sentiu-se honrado em pregar o evangelho de Cristo Jesus. E em uma das suas ministrações ele foi preso. E sendo ele preso, ele ficou guardado na prisão, no cárcere interior, com 16 guardas o guardando para que ele não fugisse, porque no tempo certo, depois da festa da Páscoa, ele seria assassinado como foi Tiago. Mas Deus ele tinha um plano na vida de Pedro. E como Deus tem um plano na vida de Pedro, Deus ele manda um anjo, tira das prisões e o coloca de volta no seu convívio com os demais irmãos. Mas o que quero relatar não é a saída de Pedro, mas a atitude da igreja, porque a igreja não são 4 paredes. Note que as igrejas hoje estão praticamente todas fechadas, independente da religião, todas as igrejas estão fechadas, mas é o templo feito por mãos de homens, um templo de paredes. Mas a igreja que ninguém pode calar somos nós, sou eu, é você que está me ouvindo. Nós somos essa igreja que o mundo não pode calar.
E a Bíblia vai nos falar que a igreja estava reunida, como nós hoje estamos fazendo, nos reunindo nas nossas casas, reunindo em qualquer lugar onde estejamos, nós estamos adorando ao Senhor. E a igreja estava orando por Pedro, intercedendo por Pedro, assim como nós hoje estamos intercedendo, não só por nossas famílias, mas estamos intercedendo também por esse Brasil, para que Deus venha ter misericórdia, para que Deus venha derramar sobre nós a sua graça, o seu amor e venha nos livrar do mal. A Bíblia vai nos contar que Pedro ele se alegrou porque ele viu que a igreja, ele podia contar com a igreja, ele podia contar com os seus irmãos. E hoje nós que estamos no nosso lar, nesse confinamento, nós temos a convicção e a certeza que podemos contar uns com os outros. E a certeza que nós temos, irmãos, é que esse momento vai passar, que nós devemos ter um pouquinho mais de paciência e aguardarmos o Senhor, porque foi fiel é aquele que nos prometeu. Não foi promessa de homem, não foi promessa de governador, não foi promessa de nenhuma autoridade eclesiástica que está sobre nossas vidas, mas fiel é aquele que nos prometeu, e aquele que nos prometeu é fiel para concluir a obra que ele iniciou em nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu lar, a sua casa, e que possa nos proteger debaixo das suas potentes mãos. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.